informações oferecidas na delação serão tão impactantes que o acordo vai ser fechado rapidamente. Gente, se percebeu? A defesa do Vorcaro está apostando que o conteúdo é tão explosivo, tão relevante, tão impactante, para usar a palavra aqui do artigo, que a Polícia Federal e a PGR vão topar na hora. Proteger Alexandre de Moraes é o fim da sua carreira, é o seu sepultamento. Mas eu entendo. Talvez vocês tenham feito tantas coisas que não eram lá muito corretas juntos, que agora numa situação de sobrevivência mútua, um tem que proteger o outro. Os dois cairão juntos. Isso mostra, essa saída da Carmen Lúcia mostra ainda mais que ela não está no grupo do Gilmar. Ela sai do TSE para mostrar, é um rompimento Carmen Lúcia com esse grupo do Gilmar Mendes. Por isso que ela entrega o TSE. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Fux diverge de Moraes e vota para absolver 11 réus do 8 de janeiro. Para o ministro, os casos não deveriam ser analisados pela corte. É isso mesmo. Nesta sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, divergiu de Alexandre de Moraes e votou para absolver 11 condenados por envolvimentos nos atos do 8 de janeiro. Ele sustentou que os casos não deveriam ser analisados pela corte. Fux defendeu a anulação das ações penais. Para ele, o STF não tem competência para julgar os acusados, e caso a tese não seja acolhida pelos demais ministros, os réus deveriam ser absolvidos por insuficiências de provas. Empresário foragido do STF é preso. É isso mesmo. O empresário Édaras Jonatas dos Santos, investigado por suposto financiamento dos atos do 8 de janeiro, foi preso nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração. Ele está detido em uma unidade na Flórida. Édaras é alvo de medidas do Supremo Tribunal Federal, que determinou o bloqueio de contas, cancelamento de passaportes e restrição ao uso de redes sociais. Ele deixou o país 2 dias após os ataques e viajou para os Estados Unidos. De acordo com a PF, o empresário teve papel relevante na mobilização de apoiadores em Minas Gerais, onde convoca participantes para os atos. Édaras nega envolvimento direto nas invasões e afirma que sua participação se limitou a atos religiosos. Abre aspas, eu jamais imaginaria que pessoas iam para Brasília para entrar dentro do palácio. Fecha aspas. E Fachin surpreende, atrapalha os planos de Moraes e vira o termômetro do poder da banda podre do STF. É isso mesmo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, disse a interlocutores não ter previsão ainda de levar ao plenário a ação do PT que pode restringir as colaborações premiadas. A avaliação inicial é de que, como as pautas de abril e maio do STF já foram publicadas pelo tribunal, a ação do PT, ao menos neste período, não deve ser pautada. A ação foi resgatada pelo ministro Alexandre de Moraes na segunda-feira, em meio às negociações do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, com investigadores para firmar um acordo de delação. Parece que Alexandre de Moraes está sendo abandonado. A delação do Vorcaro é tão bombástica que a Polícia Federal vai aceitar na hora? A Malu Gaspar acabou de revelar no Globo bastidores que mostram que a delação do Daniel Vorcaro está praticamente pronta e deve ser entregue à Polícia Federal e à PGR já na semana que vem. Mas o detalhe que me chamou mais atenção não é a data, é o que a defesa do Vorcaro está apostando. E eu vou te mostrar agora por que esse detalhe muda tudo. A reportagem revela que a defesa do Vorcaro vai concluir nesse final de semana a proposta de delação. O pacote vai ter dezenas de anexos. Cada anexo diz respeito a um fato, a um criminoso, a alguém que ele está delatando que é relevante. E uma proposta ainda de pagamento de multas bilionárias vai junto com a papelada. Os advogados planejam apresentar tudo aos investigadores numa reunião conjunta já agora nessa semana que vem. E agora vem a aposta da defesa que me chamou a atenção. Lê aqui comigo, ó. No cronograma dos sonhos da defesa e do próprio Vorcaro, a discussão sobre a proposta levaria no máximo 2 semanas e depois da homologação, que imaginam que seria rápida, os depoimentos ocorreriam em 2 ou 3 semanas.
E por que tanta pressa? Por que seria tão rápido assim? A Malu Gaspar explica aqui, ó. As estimativas são baseadas na crença de que as informações oferecidas na delação serão tão impactantes que o acordo vai ser fechado rapidamente. Gente, você percebeu? A defesa do Vorcaro está apostando que o conteúdo é tão explosivo, tão relevante, tão impactante, para usar a palavra aqui do artigo, que a Polícia Federal e a PGR vão topar na hora. Não vão querer correr o risco ou perder tempo. Isso é um sinal de que o Vorcaro vai entregar nomes pesados, muito provavelmente aqueles que nós já conhecemos. Moraes, Toffoli, políticos, figurões do mercado financeiro. Mas tem um outro motivo para a pressa, e esse é o que eu acho mais revelador. A Malu Gaspar conta que o Vorcaro ainda tem mais de 10 bilhões de reais espalhados pelo mundo em uma rede complexa de fundos de investimento. E ele está com medo de que os próprios gestores desses fundos estejam desviando o dinheiro enquanto ele está preso. Olha isso aqui, ó. Ele teme que uma parte relevante do dinheiro que distribuiu por fundos mundo afora já esteja sendo depenado das contas secretas pelos próprios gestores. Ou seja, o Vorcaro montou uma estrutura tão secreta para esconder o patrimônio que agora nem ele consegue controlar o próprio dinheiro de dentro da cadeia. E isso é bem factível. Por quê? Porque se o cara quer esconder bem, não pode estar no nome dele. Vai estar no nome de laranjas e terceiros, e agora ele está com medo que essas pessoas estejam depenando o patrimônio dele. E a única saída para ele é entregar tudo aos investigadores o mais rápido possível, para que os recursos sejam bloqueados antes que desapareçam. Como disse a matéria, seria a forma mais segura dele usar o dinheiro que desviou para comprar a própria liberdade. E a força-tarefa montada para preparar a delação é impressionante. Cerca de 10 advogados, 2 escritórios, se revezam diariamente lá na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, organizando o conteúdo do celular do Vorcaro apreendido pela polícia, buscando documentos de corroboração, ou seja, que confirmem os relatos dele, registrando os relatos que ele pretende fazer. Agora, como ex-procurador da República que trabalhou em várias delações, eu preciso fazer uma ressalva. Que ninguém se iluda achando que vai ser rápido e fácil. A própria matéria alerta isto aqui, ó. Certamente haverá embates em torno dos valores do ressarcimento e da multa a ser paga e dos benefícios que o Vorcaro vai pleitear. Não só isso, gente. Também vai ter debate em torno do que ele está entregando. Pensa o seguinte. Só a fraude das carteiras vendidas ao BRB pelo Master é avaliada em 30 bilhões. Tem quantias bilionárias de fundos de pensão sob investigação, fundos de pensão que colocaram dinheiro de aposentados seus lá e o dinheiro desapareceu. O valor total dos crimes pode ser ainda maior do que se imagina. E ninguém é bobo de primeira delação, nem na Polícia Federal, nem no Ministério Público Federal, que acha que o Vorcaro vai entregar todo o dinheiro de mão beijada e não vai querer ali esconder bilhões para ele mesmo. Ou até esconder fatos criminosos que ele acha que a polícia não vai descobrir. Então é esperado que exista um puxa e empurra, uma espécie aí de cabo de guerra da delação que sempre existe nos acordos e isso por si só toma tempo. Mas dessa vez parece que o relógio está correndo e correndo rápido, contra quem quer abafar e a favor de quem quer justiça. Conta aí pra mim, você acha que a delação vai sair na semana que vem? Mais um milagre acontecendo no Brasil. Uma figura muito importante do nosso judiciário, que estava desaparecido há algum tempo, resolveu sair do casulo para se pronunciar. Paulo Gonet, o nosso excelentíssimo Procurador-Geral da República, também conhecido como despachante do Moraes, porque aparentemente ele não toma decisões próprias, tudo vem a mando do Alexandre de Moraes e ele simplesmente carimba o que o Moraes manda. Paulo Gonet decide se pronunciar depois de meses e meses de pressão de todos os lados, para falar algo em relação à investigação do Moraes. Afinal de contas, nós temos aí uma enxurrada de provas, evidências, de que Moraes está envolvido com o Banco Master e que deveria ser investigado sim. Mas não, Paulo Gonet obviamente discordou disso. Como que ele poderia abrir uma investigação contra o seu colega que ele vai tomar vinho com Vorcaro em Londres? Como que poderia abrir uma investigação contra o seu colega que juntos eles conseguiram prender tantas pessoas inocentes que eram um risco à democracia? Agora vamos lá. A notícia, olha aqui.
Investigação pressupõe indício de crime, diz Paulo Gonet sobre cobranças para investigar a STF. Peraí, Paulo Gonet está dizendo que não há indícios de crime por parte do Alexandre de Moraes? Até a imprensa, que bateu palmas e celebrou Alexandre de Moraes durante um período em que ele estava prendendo pessoas inocentes e da direita, admite que já passou da hora. Nós temos mensagens de visualização única, algo que o Moraes deveria bloquear, visita do Moraes à casa de Vorcaro, Moraes viajando no jatinho do Vorcaro, contrato de 129 milhões num escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes. O que mais falta, Gonet? Sinceramente, o que mais falta? O Gonet está acabando com a reputação dele. Paulo Gonet vai sair da Procuradoria-Geral da República tendo uma reputação de uma pessoa que é o protetor de criminosos e perseguidor de pessoas inocentes. Então nós temos um interessante caso, que é o seguinte, olha só. Presidente da Unafisco se torna investigado após criticar inquérito sobre o suposto vazamento de dados sigilosos do ministro Supremo. Aí o Gonet autorizou investigar esse cara. Esse cara se tornou investigado, abriu-se um inquérito, porque durante uma entrevista ele reclamou que os funcionários da Receita Fiscal têm mais medo de investigar as autoridades do Supremo do que membros do PCC. Mas, olha como isso é curioso, mas quando é a hora de investigar o seu colega Alexandre de Moraes, o Gonet diz que não há indícios o suficiente para fazer isso. Chefe do PGR, Gonet tem sido pressionado a propor investigação contra ministros do STF citados em delações com o Mário Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, que negocia uma delação de carceragem da Polícia Federal em Brasília. A quem tem dúvidas sobre a falta para a Procuradoria agir, diz Gonet ao Radar, investigação pressupõe indício de crime. Se tudo que veio à tona em relação ao Moraes não foi o bastante para ser considerado indício de crime, então todas as pessoas que o senhor ajudou a condenar tinham que ser liberadas neste momento e seus julgamentos anulados. No caso do Bolsonaro, nem a minuta tinha no processo, mas o senhor disse que ele tentou dar um golpe. No caso do Felipe Martins, não há nem a prova de que ele esteve nas reuniões, mas ele foi condenado. No caso de um cara que deu R$500 para um ônibus, uma vaquinha do ônibus, foi condenado como tentativa de golpe, ali você tem indícios de crime, mas com o Alexandre de Moraes, não. Gonet, as coisas vão mudar, o Brasil vai mudar, nós vamos ter uma nova composição, e quando pessoas sensatas e decentes chegarem ao poder, você não será esquecido. Proteger Alexandre de Moraes é o fim da sua carreira, é o seu sepultamento. Mas eu entendo. Talvez vocês tenham feito tantas coisas que não eram lá muito corretas juntos, que agora, numa situação de sobrevivência mútua, um tem que proteger o outro. Os dois cairão juntos. É um absurdo defender Moraes depois de todas as evidências, as provas, mensagem de visualização única, bloquear o quê, Gonet? O que Moraes ficou de bloquear por Vorcaro no dia da prisão dele. Só isso já deveria ser o bastante para se abrir uma investigação. Só isso já deveria ser o bastante para afastar o Moraes até que a investigação fosse concluída. Mas esse desespero de proteger alguém que todo mundo está vendo, que está derretendo, que hoje é o principal motivo da nossa Suprema Corte ser rejeitada pela maioria da população. Não consigo entender, Gonet. Às vezes eu converso com algumas pessoas que te conheciam lá atrás e diziam que você era um cara sensato, era um cara do bem, que respeitava a Constituição. E essas pessoas hoje não conseguem entender o que aconteceu com você. Pessoas próximas, que eram próximas a você, hoje falam, cara, eu não sei o que aconteceu com o Gonet. Alguns falam, olha, devem ter descoberto alguma coisa dele e colocaram ele como refém, porque o Gonet que a gente conhecia jamais faria isso. Por isso que eu lutei tanto para que não fosse reconduzida a Procuradoria-Geral da República. É por isso que o Senado não deveria ter reconduzido a PGR. Mas não tem problema, nós vamos ter um novo Senado daqui a alguns meses. Nós vamos ter um novo presidente e muita coisa vai mudar. E muitas dessas pessoas vão pagar seriamente por tudo que estão fazendo. Proteger Alexandre de Moraes hoje é se tornar cúmplice de um dos maiores esquemas de corrupção que o Brasil já viu. Mas tudo bem, viajaram junto para Londres, degustaram um uísque, talvez foram para festinha lá nas mansões do Vorcaro, foram para eventos, viajaram no avião do Vorcaro, mas não pode investigar meu amiguinho. Isso não vai ficar assim. O Brasil não vai esquecer disso. É bastidor. O que está acontecendo? Se olharem o histórico da farsa da trama golpista,
nós vemos que a Carmen Lúcia ela estava bem fechada com o Alexandre de Moraes, com o Toffoli e com o Gilmar. Ela era do grupo do Gilmar, e o grupo do Gilmar é Flávio Dino, Toffoli e Alexandre de Moraes. O Toffoli um pouquinho menos. O grupo, o núcleo duro mesmo, é Flávio Dino e Moraes. O que aconteceu? O que chega de informação de bastidores? Que a Carmen Lúcia, com esses escândalos do Master, ela começa a se descolar desse grupo do Gilmar. Então a Carmen Lúcia já não está mais fazendo parte desse grupo Moraes Gilmar Mendes. Essa é a verdade. E veja que a Carmen Lúcia, ela sai do TSE um dia depois que ela é criticada por Gilmar Mendes. Gilmar Mendes dá uma alfinetada na Carmen Lúcia dizendo que o TSE está muito lento no julgamento das pautas eleitorais. Porque se vocês olham historicamente o TSE não deixa de ser um braço do STF. Vejam, por exemplo, o Tagliaferro. O Tagliaferro era funcionário do TSE e prestava serviço para o STF. O TSE acaba sendo o braço sujo do STF. Na prática é isso. Então há uma interferência muito grande do STF no TSE, que acaba sendo o STF eleitoral. Por isso que não tem razão de existir esse TSE, ele não tem motivo, prático a existir, senão ser o braço sujo do STF. E a Carmen Lúcia ela é criticada. Esse TSE aí, que era para servir ao STF, está demorando muito para julgar causas. E ela rebate ofendida. E daí no dia seguinte ela sai e diz, eu não sou apegada a cargos. Então, com certeza, a saída da Carmen Lúcia está muito ligada a essa crítica que ela recebeu do Gilmar, que vem especialmente ao caso das eleições diretas e indiretas do Rio de Janeiro. Tá, Marco? Então, isso mostra, essa saída da Carmen Lúcia mostra ainda mais que ela não está no grupo do Gilmar. Ela sai do TSE para mostrar, é um rompimento, Carmen Lúcia, com esse grupo do Gilmar Mendes. Por isso que ela entrega o TSE. Não vou ser serviçal do Gilmar Mendes e seu grupo aqui no TSE, que é uma continuidade do Alexandre de Moraes. Lembrem que esse atual TSE é uma continuidade do Alexandre de Moraes e ela sair agora de forma repentina é esse racha. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!